Bem, gente, então, dando prosseguimento aí à disciplina de Fisiologia Humana, nós vamos entrar agora na nossa segunda aula de Fisiologia Endócrina. Essa aula vai ter a abordagem de algumas glândulas, né? Então a glândula, por exemplo, a adenohipófise é a parte final dela. Nós vamos falar também sobre a glândula pineal, vamos falar sobre a parte da neurohipófise e os dois hormônios relacionados a ela. Vamos mostrar também a parte da regulação do metabolismo do cálcio no organismo, tá? Vamos falar também sobre um pouco da fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. Então, uma aula bastante importante, uma aula que dá complementação à fisiologia endócrina parte 1, que foi aquela que a gente abordou na nossa primeira VA. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, a gente começa falando da prolactina e da produção do leite. A prolactina é um hormônio produzido também pela adenohipófise, um daqueles 6 hormônios, né, que a gente já tinha falado de pelo menos 3 deles. Né? A gente falou do TSH, a gente falou do GH e a gente falou do ACTH, então desses 3. E a gente vai estar abordando nessa aula a prolactina, que é o 4º hormônio, e o 5º e o 6º, que são o FSH e o LH, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Então, a prolactina ficou justamente a produção do leite. A prolactina tem essa função de produção do leite, e isso, para os organismos aí dos mamíferos, foi um papel, digamos assim, revolucionário, né, nessa evolução aí das espécies animais, tá? Então, para iniciar a prolactina, a gente tem que falar um pouquinho sobre a glândula mamária, tá? Que no caso, a mulher ela tem 15 a 20 lobos secretores de leite, tá? Por onde esse leite ele vai ser secretado, certo? A prolactina é o hormônio que destina a produção do leite, e a secreção do leite, a ejeção desse leite é associada a um outro hormônio, que é um hormônio que é secretado pela neurohipófise, produzido pelo hipotálamo, que é o hormônio chamado ocitocina, tá? Esses lobos, por sua vez, eles se ramificam em lóbulos. E esses lóbulos, por sua vez, ramificam-se em ácinos ou alvéolos, também chamado, tá? Essa secreção do leite vai, nesse caso, o leite, né, a secreção, ela sai dos alvéolos, então, para os ductos mamários. Então, nesse caso, vocês verificam aí, a criança, ela sendo amamentada. Tá? E aí, a questão do crescimento das mamas. Então, coloquei aqui para vocês um tópico específico sobre o crescimento das mamas, para a gente falar aí um pouquinho do papel que tem os hormônios, né, os hormônios do organismo feminino no crescimento das mamas. Então, lá na puberdade, quando a menina está em estágio de amadurecimento, né, da sua genitália, das mamas também, então um hormônio chamado estrogênio, ele vai, nesse caso, agir nos ductos, e esses ductos eles crescem e se ramificam, tá? E é depositado então a gordura atrás do tecido glandular. Então é isso justamente que faz as mamas crescerem, elas ganharem volume, tá? Justamente o tecido adiposo. Já durante a gestação, há uma mudança fisiológica aqui, que é justamente a mulher não grávida. Vocês percebam aqui que ela tem uma mama menor, e quando ela está gestante, ela ganha aí um certo tamanho nessa mama, certo? Então, aqui a gente tem a pele, vocês podem ver. Aqui a gente tem o preenchimento com gordura, então essa gordura ela se eleva. Aqui a gente tem a papila, né, que é justamente o mamilo, que é chamado também. E aqui estão os ductos. Então, na gestação, há uma influência de 3 hormônios. O primeiro, que é o estrogênio, que é aquele mesmo hormônio que fez as mamas crescerem lá na puberdade. A gente tem o segundo hormônio, que é o cortisol, e o terceiro, que é o GH. Hormônios esses que a gente já viu, né, na nossa aula 1 de fisiologia endócrina. Então, ó, as glândulas elas vão se desenvolver ainda mais, e o passo final do desenvolvimento requer progesterona para converter o epitélio do ducto em uma estrutura secretora. Ou seja, essa progesterona ela precisa ser liberada, ela precisa ser produzida em uma quantidade maior, que a gestação ela traz isso, tá? Para poder justamente esse epitélio do ducto ele se tornar uma estrutura agora secretora. Então, criar a estrutura de fato de uma estrutura responsável por uma ejeção, por uma secreção de uma substância, de uma secreção que é o leite materno. Tá?
Aqui a gente nota que são os tubérculos de Montgomery. Então, vocês veem aqui as estruturas, aqui umas protuberâncias, tá? Que são glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas, elas têm justamente o papel de proteger a areola, né? Proteger a papila, o mamilo nesse caso, dando uma hidratação, dando uma estrutura a essa mama, tá? Então, isso na gestação. E aí, o que acontece? Vamos só observar um pouquinho aqui. Eu coloquei algumas das partes dos tecidos do músculo, né? O músculo peitoral aqui, o maior. A gordura peitoral que está um pouquinho mais abaixo. Os ligamentos, né? Suspensores. Aqui a gente tem os lobos, né? A gente já tinha falado que esses lobos de tecido glandular, eles vão ramificar-se, nesse caso, em lóbulos, tá? Aqui vocês veem o ducto chamado lactífero, aqui o mamilo e depois a areola aqui sendo mostrada. Isso aqui é o lobo da glândula mamária, que é a ramificação do lobo, daqueles 15 a 20 lobos que a mulher possui. Aqui mostram as células epiteliais secretoras de leite, né? Então é um tipo de tecido epitelial do tipo glandular, certo? E as células chamadas de mioepiteliais. É importante a gente falar dessas células mioepiteliais, porque se fala de epitélio, que é a glândula propriamente dita, e um músculo associado a ele. Logicamente que esse músculo não é um músculo de contração voluntária, é uma contração involuntária. Ele contrai sem que a gente comande, por exemplo. Então, músculo liso, tá? É músculo liso associado ao epitélio. Então, sempre que esse músculo contrai, né, justamente por um estímulo que se tenha, né, no caso da ejeção do leite materno, é justamente a sucção, né, o quanto a criança suga, né, ou até às vezes a mãe ouvir chorar uma criança, né, tá assistindo um programa de televisão e escuta uma criança chorar. Então, o próprio corpo já tem esse estímulo de produzir mais leite a partir disso, né, qualquer movimento mais digamos assim, que seja realizado também é capaz de ejetar mais leite, tá? E nesse caso a gente tem aqui também o ducto lactífero, vocês podem ver aqui, e as células musculares na parede do ducto. Então tem músculo aí por todo lugar, ou seja, gera-se contração, tá? Aqui a gente vê como é que se dá o estímulo à saída da prolactina, né? A produção da prolactina. Então a gente tem um som de uma criança chorando, por exemplo. É um dos mecanismos aí que desencadeia, como eu já falei, a produção dos hormônios. Então, os centros encefálicos superiores captam esse estímulo, mandam uma resposta positiva, né, digamos assim, um estímulo ao hipotálamo, que por sua vez aqui faz, né, libera aí nesse caso a produção pela adenopófise da prolactina, que vocês podem ver aqui embaixo. E nesse momento há também uma diminuição do PIH. O que é PIH? PIH é, como eu coloquei aqui em legenda para vocês, o hormônio inibidor de prolactina. Tá? Esse PIH nada mais nada menos é do que a substância chamada dopamina. Tá? Essa substância, tá, a dopamina, quando ela é liberada, ela inibe a produção de prolactina. Então isso gera no organismo, né, enquanto a dopamina está sendo produzida, um controle para que a prolactina ela não seja produzida e, consequentemente, não haja, com esse excesso, ejeção de leite. Tá? Inclusive, em pessoas que não estão gestantes ou não estão amamentando, né, há também produção de leite. Então, em adultas jovens, né, que não estão amamentando, não estão grávidas, e em homens também, a prolactina ela tem um papel. A gente vai ver em seguida aqui que não é só a produção do leite, existem outros papéis. Mais ou menos a prolactina vai ter em torno de 300 funções elucidadas, tá? Então é muita coisa, 300 funções é uma coisa demais, que antes se achava que era só a produção do leite, e hoje a gente já vê que não é, tá? Então a célula produtora de PIH lá no hipotálamo deixa de funcionar, porque se ela está inibindo a prolactina, se o estímulo está acontecendo para a prolactina existir, então precisa inibir quem está inibindo, tá? Entendo o que eu estou dizendo. Se a prolactina está sendo produzida ou precisa ser produzida, né, tanto ela como a própria ocitocina, que é responsável pela ejeção do leite, então o fator de inibição ele precisa estar bloqueado. Tá?
Então, o que acontece aqui, ó, a célula produtora de PIH, que é o hormônio inibidor de prolactina, ela deixa de produzir esse hormônio, né? Ele cai aqui, a dopamina nesse caso, que é o PIH, e aí a gente tem uma elevação nos níveis de prolactina, tá? Então, a prolactina que é produzida pela glândula adeno-hipófise, tá? E esse mesmo hipotálamo, por sua vez, ele vai liberar a produção de um hormônio chamado ocitocina. Tá? Lembrando que hipotálamo produz os hormônios da neurohipófise. Não é a própria neurohipófise quem faz isso, é o hipotálamo. A neurohipófise só armazena e secreta. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá a neurohipófise, tá, armazenando e secretando. A prolactina, então, juntamente com a ocitocina, né, aqui a gente tem a secreção do leite, ou seja, a produção do leite, e aqui a gente tem a contração do músculo liso, lá nas células mioepiteliais que a gente tinha falado. Vou puxar uma setinha aqui para vocês não se esquecerem delas, tá? E aí o leite vai ser ejetado para o bebê. Logicamente que quanto mais sucção houver, tá? Os mecanorreceptores aqui no mamilo, eles vão captar esse estímulo, que é a sucção, e mais leite vai ser produzido. Ou seja, é um feedback positivo. Quanto mais sucção, mais leite, mais sucção, mais leite, e assim consequentemente. Até que essa sucção pare, ou que a criança, né, que em tempo de outrora estaria em livre demanda, a criança começa, no caso, a alimentar-se com outros alimentos, né? Então uma dieta complementar aí, porque o leite ele não vai mais dar aquele suporte que tinha no início da vida do bebê. Tá? Então por isso que precisa, quando a criança ela deixa a livre demanda e a amamentação exclusiva, então ela passa a, nesse caso, o leite começa a ser produzido em quantidades menores, tá? Do que era, por exemplo, quando a criança mamava somente e não se alimentava de outros alimentos, tá? Então, a função da prolactina, eu coloquei aqui para vocês uma fonte, né, então, um artigo bem interessante do ano 2016, de uma revista portuguesa. Tá? Vocês podem aqui acessar, ter esse link, só jogar no Google, qualquer plataforma que vocês queiram aí de artigos. E ele diz prolactina e metabolismo, uma perspectiva diferente de uma hormona multifuncional. Português, tá? Português de Portugal. Então, por isso esse idioma. Então, ela é da revista portuguesa Endocrinologia e Diabetes e Metabolismo, do ano 2016, como eu já falei, e fala, por exemplo, sobre as funções que a prolactina tem. Então, como eu disse a vocês, em torno de 300 funções, é muita coisa. Ela vai ser, então, um fator regulador do desenvolvimento da glândula mamária durante a gravidez, é o primeiro ponto aqui. Vai ser também um fator de estimulação para a lactação no período pós-parto, ou seja, efeitos lactogênico e galactopoético, ou seja, produção de leite lactogênico, e galactopoético, produção da galactose, que é justamente a substância que existe mais importante no leite materno. Além disso, ela gera proteção contra o desenvolvimento de cardiomiopatias pós-parto, gera modulação da resposta imune durante a gestação, diminuição da excreção renal de sódio e de potássio. Então vejam que nesse caso ela tem uma proteção cardíaca, uma proteção associada ao sistema imunológica, e também uma diminuição da excreção renal de sódio e de potássio, ou seja, ela trabalha no controle hidroeletrolítico do corpo, se a mulher está na fase da gestação. Então é importantíssima aí para a homeostase é a prolactina. Além disso, ela vai ser produzida por homens e mulheres não gestantes, principalmente durante o sono. Então, assim como o próprio hormônio do crescimento, a prolactina ela é produzida durante o sono. Tá? Dessa forma, se atua, nesse caso, na resposta imune durante a gestação. Então, quanto mais a mulher conseguir descansar, ela puder equilibrar, né, a função imune associando isso aí à prolactina, então melhor vai ser para ela, para que a gravidez transcorra sem maiores riscos, né, já que o sistema imune ele trabalha melhor, né, como posso dizer, ele se estabelece melhor justamente durante o sono. Tá? Por isso que é importante. Se você quer ativar sua imunidade, você quer melhorar sua imunidade, então noites de sono bem dormidas são importantíssimas. Tá?
Então, isso é uma questão já clássica, né? Uma questão clara que o sono, né, ele serve para o corpo estabelecer as defesas. Isso aí eu já falei a vocês em aula lá no sistema nervoso central, que quanto mais a pessoa dorme, né, mais defesa ela tem, e o próprio hormônio do crescimento ele funciona bem. Então, se você quer um metabolismo favorável, né, tá crescendo, tá querendo ter hipertrofia, não em tempos de pandemia, lógico, mas se você está buscando hipertrofia, então dormir é muito importante, tá? E esse hormônio ele trabalha melhor durante o sono. E vem a questão também aí de homens e mulheres não gestantes, como eu já falei, o hormônio ele é produzido durante o sono, tá? Então vejam aqui, ó, a prolactina ela vai ser produzida a partir de um estímulo do hipotálamo para a adenohipófise, como eu já tinha falado a vocês. Então a hipófise, a adenohipófise, ela vai sofrer um estímulo a partir do hipotálamo, então a prolactina ela vai ser produzida. Com a produção e liberação de prolactina, né, para o leite ser produzido, ainda assim é necessária a sucção por parte do bebê. Então, a mulher diz, eu não produzo leite, não sei o quê. Não produz porque não, às vezes não tem paciência de tentar estimular a criança, né, a sugar a pega da mama, como se fala, estimular a pega de forma correta, porque realmente é um ato de amor, mas é um ato extremamente doloroso. Você vê o quanto a mulher sofre quando está amamentando, né? Tem que ser de fato, tem que ter muita dedicação, né? Não quer dizer que não existam casos e casos, né? Tem gente, por exemplo, que tem mastite, né? Tem infecções aí do tecido mamário, então é obrigado por ingestão de medicamentos a abortar a amamentação, mas muitas vezes é porque a pessoa não tem tanta paciência, não espera mais um pouco. Porque se é um feedback positivo, precisa que o estímulo ele esteja lá constantemente, ou seja, a criança. Se a criança não vai até o peito ou a mãe não tem tanta paciência, né, como acontece, então a produção do leite ela naturalmente não vai existir. Tá? Já para o caso da ocitocina, que é quem ejeta, a ocitocina ela já é mais independente. Um choro, por exemplo, eu já falei, né, o fato da mãe pensar na criança também engatilha a ejeção do leite, mas para a prolactina precisa de ter sucção. Tá? E como eu já falei a vocês, a substância, né, que é o inibidor, a inibidora da liberação de prolactina é a nossa tão conhecida dopamina. Tá? Então, a dopamina em situações fisiológicas comuns, né, em mim, em vocês que estão assistindo, ela está atuando aí na inibição da produção do leite, tá? Pela prolactina naturalmente. E aí existem alguns medicamentos que são usados para a esquizofrenia que eles bloqueiam a ação da dopamina no sistema nervoso central. Em algumas vias, são 4 vias específicas, na verdade são 5, mais 4 mais conhecidas, a via nigrostriatal, a via tuberoinfundibular, a via mesolímbica e a via mesocortical. Para a via tuberoinfundibular, tá, que é justamente a via em que a dopamina age para inibir a ação da prolactina, essa dopamina ela não está agindo quando você usa os medicamentos para a esquizofrenia. Tá? Tanto que um desses medicamentos aí para esquizofrenia, dois na verdade, são vendidos, né, lógico, com receituário médico, não é para ninguém sair tomando aí de jeito nenhum. Um deles é a cabergolina, tá? E o outro é a bromocriptina. Eles são fármacos aí que diminuem a secreção de dopamina, tá? Inibem a secreção de dopamina, consequentemente a liberação de prolactina aliás, desculpa, é o contrário, né? Não são para esquizofrenia, não. Eles são para o mal de Parkinson. Isso, mal de Parkinson. Tá? Eles são 2 antiparkinsonianos, a bromocriptina e a cabergolina. Tá? E aí, eles ativam a produção de dopamina. Tá? Eles estimulam a liberação de dopamina. E aí, consequentemente, o que acontece? A prolactina ela fica bloqueada. Então, esses fármacos, muitas vezes, eles são usados quando a mulher, nesse caso, ela quer parar de amamentar. Tá? Quando ela de forma artificial. Agora, lógico, correto é ser prescrito. Tá? Não é simplesmente, vou tomar do nada. Não é isso. Tá? E claro, né, nesse caso aí acontece, né, às vezes, por exemplo, da mulher ter uma interrupção de gravidez, ou nesse caso dela ter perdido o filho durante esse momento e ela continua produzindo leite comum, né, a situação psicológica que se cria, o estado psicológico que a mulher está. Então, nesse caso, se quer interromper, né, a produção do leite, é importante, então, a gente considerar
a utilização de um desses dois fármacos, ou a bromocriptina ou a cabergolina, tá? E existe também a questão aí da própria hiperprolactinemia, né? Lógico que não é uma função fisiológica que está normal. Uma situação que está fora da normalidade, e aí é necessário, para esse caso, o uso de um fármaco que iniba essa prolactina ser liberada. Tá? Isso estou falando aqui, mas é mais um adendo para a aula mesmo. Então, a prolactina, na fase final da gestação, a gente tem aqui 99% da gestação desenhada na barriga da mulher, há uma diminuição do hormônio inibidor de prolactina, dopamina. Tá? Com isso, as concentrações de dopamina de prolactina elas se elevam 10 vezes mais, e há também uma elevação da liberação de estrogênio e de progesterona. Tá? Isso na fase final da gestação. O estrogênio e a progesterona, por sua vez, eles inibem a liberação do leite. Então, vamos dizer, no final da gestação, não tem aquela demanda excessiva de leite, aquela quantidade ejetada em excesso, justamente porque esses hormônios eles estão em alta, né? Por vários motivos. Por exemplo, a manutenção da gestação no seu estado normal. Quando, então, o parto acontece, né, a produção de estrogênio e de progesterona ela sofre uma natural queda. Tá? E aí, de fato, o leite ele começa a ser produzido em maior quantidade. Mas, durante a própria gestação, pode estar produzindo, sim, o leite, no final, principalmente. E aí, o que acontece? Nessa fase aí, na fase final da gestação, a gente tem aqui a produção do colostro. Todo mundo já ouviu falar isso aqui, que é aquele leitezinho mais amarelo, né, que a mulher produz lá no início da amamentação dela, né, ou no final da gestação. Esse colostro ele vai ser uma secreção fina com baixa quantidade de gordura, que é rica em imunoglobulinas maternas. Né, e essas imunoglobulinas elas transferem da mãe para o filho, né, uma parte da imunidade que a mãe possui. Então, é aquela imunidade que ela é, vamos dizer assim, fundamental para o início da vida da criança. Lógico que ela está aí na vida extrauterina, né? Vamos falar no começo da vida, porque já existe vida muito tempo antes, 9 meses antes, mais ou menos. E na vida extrauterina, no início dela, é necessário para a criança ela se ambientar. Tudo ali é muito novo, ela até então não tinha contato com a atmosfera, ela estava num ambiente super protegido, é um ambiente mais seguro de toda a vida dela. E aí, no momento, ela sai. E ela começa a entrar em contato com diversos agentes novos, né? Antígenos das mais diversas variedades, vamos dizer assim. E aí, essa imunidade que passa da mãe para a criança, ela é fundamental. Tá? Então, por isso que é necessário sim, é necessária sim a amamentação, e a gente tem que fazer, de fato, estimular que isso aconteça, né? Tanto a questão do parto normal, que é importantíssimo também aí, o pós-operatório é terrível, né? Então, o parto normal é extremamente, assim, mais confortável para a mulher, né? E a própria amamentação também, a gente tem que estimular muito, pelo menos até os 6 meses de idade, de forma exclusiva. E depois até o tempo que a mulher achar necessário que ela deva segurar. Porque tem gente que gosta de criticar, não sei o que, teu filho tem X anos. Quem decide sair, né, é a mulher que vai determinar, o corpo é dela, né, e ela que tem que se sentir confortável e incomodada, tá? E aí vem a questão das fases do leite materno. Então a gente tem aqui o colostro, como vocês podem ver, é mais amarelado, tá? Tem um pouquinho de gordura nele aí, por isso que ele fica mais amarelinho, tá? Tem imunoglobulinas, que é o leite em transição, esse leite mais branquinho, né? E depois tem um leite maduro aqui, né? Cada um aí com seus estágios, né? Determinados estágios após a gestação, e logicamente o que a mulher vai mais ter a tendência é que seja o leite maduro. O leite em transição e o colostro são mais iniciais, tá? E o colostro é importantíssimo para qualquer mamífero que seja. Então a gente fecha na parte da adenipófise, pelo menos a parte da prolactina. Para a neurohipófise, que é chamada de hipófise posterior, como vocês podem ver aqui, a neurohipófise
ela é responsável pelo armazenamento e pela secreção de dois hormônios. Um deles, que é a ocitocina, e o outro, que é o chamado ADH, ou HAD, ou vasopressina, mais conhecido. Então, a ocitocina, que atua no útero e nas glândulas mamárias, vocês podem ver aqui, ó, glândulas mamárias e no útero, tá? No útero estimulando as contrações e nas glândulas mamárias estimulando a ejeção do leite, já falei a vocês, e o hormônio antidiurético ou vasopressina ou ADH, que é aquele hormônio que vai justamente atuar no néfron, lá nos rins, na unidade funcional que é o néfron, promovendo a antidiurese, ou seja, a retenção de água, está armazenando mais água, está evitando que essa água seja perdida, certo? Então, o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo, o HAD, ADH ou vasopressina atua, certo? Então, aqui a gente tem como é que é produzido. Então, o hipotálamo aqui, ó, no núcleo paraventricular, certo? E no núcleo supraóptico, há uma liberação de um estímulo, tá? Esse estímulo ele vem aí com os hormônios e nesse caso a neurohipófise ela vai estocar esses hormônios, como vocês podem ver aqui, tá? Neurohipófise, e depois ela os lança para a circulação sanguínea. Tá aqui, ó, a DH e a ocitocina e aqui a circulação sanguínea. E aqui a gente tem capilares próximos, então percebam que há uma produção pelo hipotálamo, esses hormônios então partem aqui para a neurohipófise e lá eles ficam armazenados, tá? E são liberados mediante necessidade, mediante os estímulos. São respostas a alguns estímulos do corpo. Aqui vocês vão ver aqui os 6 hormônios relacionados à adenopófise. São os hormônios chamados trópicos, né? Hormônios produtores aí de outros hormônios, liberadores de outros hormônios, exceto a prolactina. Aqui a gente tem o FSH e o LH. Aqui a gente tem o TSH, que a gente já falou dele na tireoide. Aqui a gente tem o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. E aqui o GH, que é o hormônio do crescimento. Cada um aqui tendo seus efetores: ossos, suprarrenal, tireoide, as gônadas e as glândulas mamárias, no caso desses 6 hormônios aqui. E para a ocitocina e para o ADH a gente vai falar deles agora. Então, a neurohipófise é uma extensão do encéfalo que secreta neurohormônios produzidos no hipotálamo. Então, ela é a hipófise posterior, como a gente já falou. Aqui a adenopófise é a parte anterior, tá? Adeno, e aqui é a neuro. Então, ó, o neurohormônio é produzido e armazenado nos corpos celulares dos neurônios. As vesículas são transportadas ao longo do axônio e essas vesículas elas são liberadas aqui lá na neurohipófise, são armazenadas nessa neurohipófise. Mediante, então, a necessidade, né, uma demanda, um estímulo, então esses hormônios eles são liberados pela neurohipófise na corrente sanguínea, os 2 hormônios. Então, função dela, armazenamento e secreção, não é produção, cuidado com isso. A origem é da ectoderme, lá na parte da embriologia, né, o tecido, os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, ela se origina a partir da ectoderme e ela é uma extensão do encéfalo, tá? Então ela é tecido nervoso, por isso o nome neurohipófise. Aqui a gente tem a ocitocina, tá? Vejam que há uma sequência de aminoácidos: glicina, leucina, prolina, cistina, asparagina. Isso aqui eu não estou lembrando aqui qual é. Interleucina, tirosina e cistina de volta aqui, certo? Então, e aqui também a vasopressina. Então são peptídeos, tanto a vasopressina como a ocitocina. São sequências aminoácidas. A ocitocina, ela não faz a produção do leite, ela faz a ejeção do leite. Ou seja, vai ter uma atuação no músculo liso, né, lá nas células mioepiteliais, tá? Tecido epitelial glandular, como eu já falei, que é revestido por um músculo liso. Então, essa ocitocina ela atua em receptores que estão nesses músculos lisos, então ela estimula uma ejeção desse leite. Um estímulo é a secreção é a sucção do leite, tá? Então a criança faz o movimento de sucção, a estimulação dos mamilos também, tá? Além disso, ela tem relação com as contrações do útero durante o trabalho de parto
e a própria expulsão do feto, que a gente viu que é um feedback positivo também, né? Caiu até em prova. Quanto mais estímulo, né, a criança está gerando, mais ocitocina é produzido, mais estímulo, mais ocitocina, e assim cria-se aquele ciclo até que a criança ela saia do corpo da mãe, tá? Aqui mostra, né, que essa ocitocina ela também pode ser administrada de forma injetável, tá? Então, sempre que a mulher ela opta pelo parto normal, é natural que às vezes se injete a ocitocina, caso ela não tenha uma produção suficiente. Tá? Entre o trabalho de parto, mas não esteja com quantidade suficiente de ocitocina, então às vezes se opta por administrar a ocitocina para ela. Que tal? O estímulo do mamilo com sucção. Pensar na criança, ouvir o choro de uma criança, são estímulos à liberação de ocitocina pela neurohipófise. Com isso, a gente tem a contração dos alvéolos mamários, que são células mioepiteliais, certo? E, consequentemente, vai haver a ejeção do leite. Ou seja, lembre-se disso, se não houver o estímulo, não há a ejeção do leite. Só existe a ejeção do leite se houver estímulo. Se a criança não pegar, se não houver tentativa de amamentar a criança, não vai haver ejeção do leite, não vai haver produção do leite. O corpo entende naturalmente que se não tem estímulo, não há por que ter resposta. E aqui é um feedback positivo para a ocitocina, como eu falei a vocês. O estrogênio lá dos ovários, ele vai induzir receptores de ocitocina no útero. Essa ocitocina, ela do feto, da hipófise, ela vai estimular contrações uterinas, estimula a placenta a produzir prostaglandinas, que vocês vão ver isso aí melhor mais para frente, não comigo, mas na parte de imunologia vão ver melhor, de patologia, e vai estimular mais contrações uterinas, ou seja, quanto mais contração eu tenho, mais a placenta produz prostaglandinas, mais feedback positivo a gente está gerando para que essa ocitocina ela seja produzida e liberada. Para essa questão aqui das prostaglandinas que vocês estão vendo, né, para quem já ouviu falar num medicamento chamado Cytotec, ou um medicamento cuja droga é uma substância chamada misoprostol, tá? Ele tem a mesma função, vamos dizer assim, dessas prostaglandinas que vocês estão vendo aqui, que é o que a gente chama de análogo de prostaglandina. Tá? Quando esse misoprostol é administrado, por que ele é abortivo? Porque o misoprostol ele vai, justamente como as prostaglandinas fazem, estimular as contrações uterinas. Então, você diz, tá, mas isso não pode ser útil? Pode. Tá? Inclusive, é útil. O misoprostol ele é útil. Se for, por exemplo, já no final da gestação, no momento em que a mulher ela necessita dar à luz à criança. Mas se isso for administrado quando a mulher está no início da gestação, em fases precoces, então isso torna-se uma droga abortiva. Então, existe aí um mercado clandestino de venda desse misoprostol, na Cytotec, e é crime, tá? Então, não alimente esse mercado, se você conhece quem compra, evite, tá? Isso aí não vale a pena usar, porque os hospitais usam, mas usam com todo um cuidado. Né? Por exemplo, abortos que são, não sei se até hoje existe aborto aí, que é autorizado, né, mas em abortos autorizados, situações em que a criança ela acaba falecendo dentro da mãe. Então, são nesses casos, tá? Então, não alimente esse tipo de mercado, não alimente esse tipo de comércio, porque isso é um crime contra a vida. Você matar um inocente, quem não pode se defender, realmente é meio pesado, tá? Então, a gente vai ver o segundo hormônio. O segundo hormônio ele se chama hormônio antidiurético, ou ADH, ou HAD, ou a também chamada vasopressina, que vai ser responsável pela retenção da água no corpo. Então, reter água no corpo, por isso o nome antidiurético. Os estímulos a ele são justamente o aumento da osmolaridade, ou seja, quando você tem mais sal, uma concentração maior de sais no corpo, então o equilíbrio eletrolítico está afetado, quando a pressão reduz, por exemplo, né? E quando a volemia ela tem uma diminuição. Tá? O que é volemia? Volemia é o volume de sangue que circula. O volume de sangue que circula é água. Quanto mais você reter a água, você eleva essa volemia. Então, esses são os fatores aí que acabam desencadeando a ativação do hormônio antidiurético. Então, sempre que a osmolaridade ela aumenta, ou seja, tem mais sais do que água, por exemplo, a concentração de sais está alta. Quando a pressão ela cai, que aí a queda da pressão, você retendo mais água, a pressão ela se eleva, e a volemia,
que é nesse caso quando o volume de sangue circulante ele tem uma baixa. Então, o hormônio segura mais água para poder subir esse volume de sangue circulante. Sobre os fatores que inibem a atividade do hormônio diurético estão o frio, o álcool e a própria atividade simpática. Tá? São 3 fatores aí que impedem que o hormônio diurético ele funcione. E a gente tem aqui no caso, nesses quadrinhos, né, a função do hormônio diurético. Tá? Então, na presença de níveis máximos de vasopressina, hormônio diurético, os ductos coletores são permeáveis à água, ou seja, há uma retenção, um aumento da retenção de água. A água sai por osmose e é removida pelos vasos retos. Então a urina ela fica concentrada, ou seja, tira-se água da urina e essa urina ela fica mais concentrada do que estava. Quando não há vasopressina, o ducto coletor ele é impermeável à água e a urina ela fica diluída, ou seja, deixa-se de reabsorver a água volta para a urina, ou seja, dilui a urina. Dessa forma, se a gente perceber, por exemplo, uma das atuações do álcool, o etanol, né, que a gente consome em bebida alcoólica, então o etanol ele vai lá no hipotálamo, a atuação do sistema nervoso central, e ele impede que o hipotálamo produza e que a neurohipófise secrete o hormônio diurético. Consequência disso, o hormônio diurético não possui capacidade então de atuar lá nos ductos coletores nos néfrons, tá? E a consequência é que a água deixa de ser reabsorvida. Se a água deixa de ser reabsorvida, então ela vai ser eliminada em maior quantidade e cria-se no indivíduo aquela falsa ideia de que o álcool, a bebida alcoólica, ela está hidratando, quando na verdade a bebida alcoólica ela está desidratando, né? Porque deixa-se de reabsorver água e elimina-se mais água. O resultado disso é que a pessoa no outro dia sente uma sede excessiva, tá? E a falta de água no organismo ela desencadeia justamente o que a gente chama de ressaca, que aí vem todos os eventos que são relacionados, né, a fotofobia, não por falta de água, mas a fotofobia de acordo com a atuação do álcool no sistema nervoso e a diminuição da quantidade de água, da volemia, tá? O que obriga a pessoa a ingerir mais água e vem aquela sede excessiva com a ressaca, tá? Então, o controle da secreção da vasopressina vem com a diminuição da pressão arterial, tá? A pressão sempre que ela cai. Então, isso desencadeia os baroreceptores, carotídeos e aorta, um mecanismo que vai levar o neurônio sensorial para o hipotálamo, né? E aí, esses neurônios hipotálamicos vão sintetizar a vasopressina, tá? Isso quando a pressão cai. A pressão cai quando o volume sanguíneo diminui, ou seja, menos água do corpo. Então, entra aí a necessidade de reabsorver mais água, né, evitar que a água seja eliminada e aí essa volemia ela se eleva. Quando também houver uma redução do estiramento atrial devido ao baixo volume sanguíneo, tá, o receptor atrial de estiramento libera aí neurônio sensorial para o hipotálamo, né, ativa neurônio sensorial para o hipotálamo e a síntese vasopressiva. Ou quando a osmolaridade ela vai alcançar aí mais que 280 miliosmolar, que é, no caso, um mecanismo que desencadeia osmorreceptores hipotalâmicos, que levam o interneurônio para o hipotálamo e que também estimula a secreção, a síntese de vasopressina, tá? Ou seja, a osmolaridade ela se eleva, né? Os sais eles ficam mais elevados na corrente sanguínea, então cria essa necessidade de diluir, né? de aumentar a quantidade de água circulante para estabilizar essa osmolaridade, como ela estava antes de um aumento, tá? Além disso, a gente tem aqui nos rins, tá, a vasopressina liberada da neurohipófise, o epitélio do ducto coletor, há nele uma inserção de poros de água na membrana apical, e aí há um aumento da reabsorção de água para conservá-la no corpo. Então, há uma inserção de poros de água nessa membrana, no ápice dessa membrana, e aí mais água vai ser reabsorvida, eleva-se então a volemia com a ação da vasopressina, tá? Então, a função dela é justamente isso, o hormônio diurético é levar a reabsorção de água lá em nível de ducto coletor nos néfrons, tá? Aqui
mostra também, né, como é que a função. Então, a vasopressina, ela vai se ligar ao receptor de membrana, é o evento número 1, vocês podem ver aqui, ó. Procura aqui o evento número 1, tá ela foi liberada pela neurohipófise, chega ela aqui e entra em contato com o receptor de vasopressina que está na membrana, casado na membrana do coletor. Com isso, ativa-se um sistema de segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. Tá? Então, o AMP cíclico é ativado. Isso faz com que a célula insira poros de água, que são AQP2, aquaporinas 2, na membrana apical. Vocês podem ver aqui, ó, que esses poros eles estão sendo inseridos aqui na membrana, tá? Então tá aqui, né, esses poros aumentados. E aí a consequência disso aqui é essa água, esse aqui é o lumen do néfron, tá? Então a parte de dentro do néfron. E isso aqui é o vaso sanguíneo, é para onde essa água vai ser levada. Certo? Então a água ela é reabsorvida, veja que o caminho ela segue para cá. E ela vai então para a corrente sanguínea para elevar a volemia, que até então tinha diminuído, ou a osmolaridade, que teria sido aumentada antes da liberação aí da vasopressina pela neurohipófise. E a água ela é reabsorvida por osmose para o sangue. Certo? Então, vamos agora falar um pouquinho da glândula pineal. A glândula pineal ela vai ser uma glândula localizada próxima ao hipotálamo, próxima à hipófise. É uma glândula que tem um tamanho aproximado de uma ervilha. Vocês podem ver aqui, né? Coloquei um desenho de uma ervilha. E ela fica localizada aqui, bem pertinho do tálamo, né? Mais anterior ao tálamo. E essa glândula pineal ela é responsável pela produção de um hormônio chamado melatonina. Tá? Cuidado para não confundir com melanina, tá? Melatonina. Essa melatonina que vocês podem ver aqui, essa é a estrutura dela, tá? Aqui mostrado para vocês. E essa melatonina ela é chamada também de hormônio da escuridão. Juntamente com outros hormônios, a melatonina ela entra aí como uma substância que dá ao nosso corpo a ideia de ritmo circadiano, nos dá a ideia de noite e dia, né? Quando a gente está aceso e quando a gente está apagado. É natural a gente hoje, né, com a modernidade, com o desenvolvimento da tecnologia, é que a gente siga constantemente com luzes acesas, né, com celulares o tempo todo em frente aos nossos olhos, televisões ligadas. E isso cria, né, no nosso corpo aquela ideia de que está o tempo todo de dia, está claro. E esse hormônio ele é ativado mais facilmente quando há escuridão. Por isso que é comum a gente, por exemplo, estar dirigindo e sempre que a gente está dirigindo, no começo da tarde, depois das 6, mais ou menos, no começo da noite, melhor dizendo, a gente nota que nosso corpo ele tem um certo adormecimento. Isso por quê? Porque a gente está saindo do claro para o escuro. Então essa mudança, né, no ritmo circadiano, nosso corpo já detecta com a baixa luminosidade. Então isso nos causa mais sono. Então é um horário que é muito comum a gente ter acidentes, tá? E à noite, né, vocês podem ver aqui que esse hormônio ele tem um pico. Ele alcança mais ou menos o pico aí no meio da madrugada, depois da meia-noite. São os níveis mais elevados, tá? E é muito comum que a gente, por exemplo, vá na hora de dormir e ligue o celular no rosto. Então isso meio que atrasa o processo de adormecimento do nosso corpo. Essa melatonina, juntamente com o cortisol, juntamente com a histamina, são substâncias capazes de regular o nosso ritmo circadiano, nossa ideia de noite e de dia. E o ritmo circadiano, essa questão aí da noite e do dia, é muito importante no corpo da gente, porque muitos hormônios eles são produzidos durante o sono. A gente já citou aí vários hormônios, o GH, a prolactina, são produzidos durante a noite, durante o sono. Então, se a gente não respeita essa questão desse ciclo, então nosso corpo começa a reagir negativamente a essas mudanças, tá? Nos nossos antepassados, nossos parentes mais próximos, era muito comum que eles dormissem mais cedo. Isso por quê? Porque naquela época não tinha energia elétrica, a tecnologia não era tão avançada, então as pessoas realmente dormiam cedo. Então logo que anoitecia,
fazer a última refeição e já iam para a cama. Então, hoje a gente já não tem muito isso. Então, é interessante que a gente adote antes da hora de dormir o hábito de ligar luzes, né, de evitar televisão, evitar celular, porque isso facilita o processo de relaxamento pelo nosso corpo. Tá? Algumas das funções a gente tem então, a regulação do estado de sono, vigília, tá? Inclusive essa mesma melatonina ela existe na forma aí de medicamento. Não sei até que ponto funciona, não fui pesquisar, mas se você precisa, né, que seja pelo menos prescrito, né, por um profissional para situações específicas. E um medicamento que é análogo estrutural dela, que é muito parecido a estrutura com ela, se chama agomelatina. É um medicamento que está sendo usado hoje para o tratamento da depressão. Tá? Então, ela serve também na regulação do sistema imunológico. A gente já falou várias vezes que no próprio sono, o sistema imunológico, né, uma das hipóteses para que o fato do sono existir, é o sistema imunológico estar em elevação, né, tá em regulação no corpo. O próprio sistema cardiovascular, a pressão arterial e o próprio sistema genital, ele também é estabilizado aí pela melatonina e a influência de vários outros processos fisiológicos durante a noite. A digestão, por exemplo, ela torna-se mais lenta, a temperatura corporal ela cai, o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea eles diminuem. Então, por isso que é necessário a gente evitar atividades mais que demandem mais metabolismo, né, mais catabolismo até, no horário que a gente deveria estar dormindo. Então, verificar o ritmo circadiano direitinho, respeitá-lo, né, isso influencia bastante na nossa saúde. O metabolismo do cálcio do fosfato, agora a gente vai ver, tá? Vamos falar de alguns hormônios que influenciam no metabolismo do cálcio do fosfato do nosso corpo. E a gente vai falar em 3 hormônios. O primeiro, que é o paratormônio, produzido pelas paratireoides. A gente tem a calcitonina, que é produzida pela tireoide. A gente viu T3 e T4. E tem também a calcitonina. E tem um hormônio chamado calcitriol ou vitamina D3. Que é tão conhecida a nossa vitamina D aí, que é tão importante que a gente muitas vezes até nem utiliza em quantidade correta. Na verdade, o brasileiro em si, ele tem já a população, a maior parte da população tem uma baixa de vitamina D no corpo. Isso já é clássico, mas por quê? Por falta de luz solar. Né? O brasileiro ele tem um clima muito quente, então muitas vezes a luz solar é negligenciada. Tá? Então o que é o tecido ósseo? O tecido ósseo ele tem uma matriz orgânica de 35%, composta por colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Ele tem uma matriz inorgânica de 65%, composta principalmente por um sal chamado hidroxiapatita, cujo principal componente é o cálcio e o fosfato, tá? A hidroxiapatita. Tem também bicarbonato, tem citrato, magnésio, sódio e potássio na sua constituição, na sua matriz inorgânica. A hidroxiapatita, juntamente com o colágeno, ela vai dar justamente a rigidez e resistência ao tecido ósseo. Então, o que ele precisa é justamente a hidroxiapatita e o colágeno que fornece essa rigidez, essa firmeza que os ossos eles fornecem ao nosso corpo, ao nosso movimento. Aqui mostra, né, a composição do osso, que eles têm uma matriz extracelular calcificada, uma matriz bem densa, bem sólida. Aqui a gente tem o osso compacto, vocês podem ver, e aqui o osso esponjoso, que é a estrutura mais calcificada, enquanto que o osso compacto tem a estrutura mais de suporte. Aqui a gente tem a epífise, na extremidade do osso longo. Aqui tem a placa epifisária, que é o local de crescimento do osso, e justamente se verifica aí, né, quanto uma criança, por exemplo, ela vai crescer mais ou menos pela placa epifisária, ou seja, o local de crescimento desse osso. Tá? E aqui é a diáfase, que é o corpo do osso longo, vocês podem ver. Então, a vascularização sim, né? Muita gente acha que não, mas osso tem vascularização. Né? E aqui a gente tem a medula óssea, que é justamente responsável pela hematopoese no corpo, pela produção de células vermelhas
principalmente aí, e está localizado nos ossos longos, tá? Aqui é a questão da reabsorção óssea, tá? Então, o tecido ósseo, esse evento aqui é chamado de reabsorção óssea, e a gente tem algumas células que fazem esse processo de reabsorção óssea, são chamados osteoclastos. Então, vocês viram na histologia, 3 células existem: osteoclastos, blastos e osteócitos. Osteoblastos são as células jovens, os osteócitos são as células caducas, as células mais velhas, e os osteoclastos são aquelas células que promovem a desmineralização do osso, tá? Então aqui a gente tem múltiplos núcleos, aqui nessa absorção, a membrana basolateral, a área de reabsorção óssea, mostrada aqui, e a membrana apical. Então esses osteoclastos produzem enzimas IH+, que é ácido, né, para dissolver o osso, para justamente retirar o cálcio, o fosfato de cálcio do osso, tá? Isso acontece muito sempre que a gente tem uma demanda mais elevada de cálcio, ou seja, uma necessidade de cálcio, que, por exemplo, baixou o cálcio na corrente sanguínea, então os osteoclastos vão buscar lá no osso, tá? Eles desmineralizam a matriz óssea. E aqui mostrando, né, uma pessoa com osteoporose e uma pessoa com osso normal. Osteoporose vem de osso e porose de poros, ou seja, há um aumento dos espaços, né, lá nos ossos, né, os poros, como a gente pode dizer assim, e aí a pessoa perde a rigidez, o movimento, né, qualquer queda que leva, por exemplo, delibera uma quebra de um osso, tá bastante perigosa e atinge muito as mulheres, muito mais as mulheres do que os homens, principalmente na idade da menopausa. Aqui, ó, 99% do cálcio ele é encontrado nos ossos, vai dar em torno de 1,1 kg, coisa, né? E as funções do cálcio estão relacionadas à sinalização celular e à exocitose. Eu já vi isso aí, por exemplo, que o neurônio depende do cálcio para liberar neurotransmissores na sinapse. Mantém as células unidas. Ele é cofator na cascata de coagulação sanguínea, então ele entra nessa importância aí na coagulação. Contração muscular, que a gente já viu, né? Seja estriada esquelética, seja lisa, seja cardíaca. Qualquer contração dessa aí depende do cálcio aí para acontecer também. E entra na constituição de ossos e de dentes. Ou seja, funções importantíssimas aí relacionadas ao cálcio. A maior parte dele vai estar ionizada, vai estar na forma livre. Por exemplo, no intestino delgado, o cálcio da dieta ele vai ser aproveitado nessa forma de íon e ele vai ser levado até o líquido extracelular, onde ele alcança mais ou menos aí uma concentração de 2,5 milimolar, e esse cálcio ele vai, no caso, para as células, tá? Então ele fica livre, ó, vocês podem ver aqui, e ele fica em torno de 0,9% nas células. 0,1% está no líquido extracelular, certo? E no osso ele vai estar em 99%. Vocês podem ver aqui. Ele fica armazenado, como vocês podem notar, ele está aqui. E a calcitonina é quem vai mandar esse cálcio para o osso. Ela vai acumular esse cálcio no osso. Do contrário, sempre que o cálcio ele for necessário na corrente sanguínea por uma diminuição da concentração, o PTH, que é o paratormônio, produzido pela paratireoide, juntamente com o calcitriol e o cortisol, eles vão mandar o cálcio para a corrente sanguínea. Então, o caminho aí é o inverso da calcitonina. Da mesma forma, lá nos rins, né, sempre que for necessário o cálcio para a corrente sanguínea, a própria calcitonina e o PTH têm um papel sobre isso. A calcitonina, né, que tem um papel de armazenar esse cálcio no osso, ela vai, nesse caso, ser inibida, tá? E aí o cálcio ele vai ser liberado para os tubos renais, ele não vai ser reabsorvido. Já o paratormônio, que tem como função jogar o cálcio para a corrente sanguínea, o paratormônio ele estimula a reabsorção do cálcio pelos tubos renais, tá? E aí
Essas são as funções, ou seja, vamos lá ver agora os hormônios da paratireoide, o hormônio da tireoide, que é a calcitonina, e vamos ver a vitamina D, qual é o papel dela no mecanismo aí de regulação do cálcio. Então, o hormônio da paratireoide, tá? Vamos primeiro falar dela. A paratireoide, ela tem 4 pequenas glândulas, com 2 tipos celulares, uma que é a célula chamada oxíntica e outra que é a célula chamada de principal. Células oxínticas não têm função definida ainda, e as células principais elas produzem o PTH, que é o paratormônio. Tá? O paratormônio tem a função justamente de desmineralizar o osso, visando justamente jogar o cálcio na corrente sanguínea. O paratormônio ele tem aqui uma estrutura proteica, ele é um hormônio proteico e tem uma meia-vida curta. Por que a meia-vida curta é interessante? Porque o cálcio ele participa de muito processo. Então imagine, se o hormônio tivesse uma meia-vida muito longa, ou seja, para atuar ele demorasse muito tempo, o corpo poderia sofrer danos aí de natureza bem que viesse a complicar a homeostase. Então a meia-vida do paratormônio tem que ser curta para que se consiga o cálcio a curto prazo também, sempre que ele tem uma baixa. Tá? Então está aqui mostrado dele. O paratormônio, hormônio da paratireoide, a origem, glândulas paratireoides, a natureza química, ele é um peptídeo de 84 aminoácidos. O fator que afeta a liberação é uma queda do cálcio plasmático. Então, o cálcio no plasma cai, ele vai lá no osso, tira o cálcio do osso e joga na corrente sanguínea para se elevar essa concentração. Então, a reação que o corpo sofre a partir da ação do paratormônio é um aumento do cálcio plasmático, tá? E ele, nesse caso aqui, a ação no nível celular é aumentar a vitamina D, aumentar a reabsorção renal do cálcio e aumentar a reabsorção óssea. Tá? Então, o intuito dele é economizar o máximo que ele puder e guardar o máximo que ele conseguir de cálcio para jogar na corrente sanguínea, porque o paratormônio foi ativado a partir do momento em que a concentração do cálcio plasmático diminuiu. Então, ó, ele aumenta a concentração plasmática do cálcio, ele vai atuar nos ossos, no intestino e nos rins. Nos ossos, ele vai aumentar a atividade dos osteoclastos, tá? Ou seja, eleva o cálcio na corrente sanguínea, desmineraliza o osso por uma ação dos osteoclastos. Nos rins, ele promove o aumento da reabsorção do cálcio, tá? Então, em detrimento da redução da reabsorção do fosfato. E no intestino, ele aumenta a absorção intestinal do cálcio pela sua influência na vitamina D3, ou calcitriol, tá? Então, o intuito do paratormônio é guardar, na verdade, colocar o máximo de cálcio que ele puder na corrente sanguínea. E como é que ele pode fazer isso? Ele pode tirar do osso e jogar na corrente sanguínea. Ele pode impedir que os rins eliminem esse cálcio. Então, ele promove uma reabsorção nos rins. Ou ele pode, nesse caso, aumentar a absorção em nível intestinal. E aí, o cálcio, no lugar de ser eliminado pelas fezes, ele é trazido para dentro do corpo de volta. Aí você vai dizer, professor, mas se a concentração do cálcio está em níveis normais ou está em níveis altos na corrente sanguínea? O contrário acontece. Aí entra a calcitonina na história. Ela manda o cálcio para o osso, ela diminui por uma influência a absorção do cálcio no intestino e inibe a reabsorção do cálcio pelos rins. Que é tipo ela dizer assim, ó, já tenho quantidade suficiente, então não preciso reabsorver mais nem absorver mais. Então acaba tendo aí entre o paratormônio e a calcitonina ações antagônicas, ações contrárias, tá? E o paratormônio, o que é que ele faz? Ele atua na fase rápida de absorção óssea, mobilização do cálcio dos ossos por uma bomba de cálcio, tá? Aqui, na fase lenta de absorção óssea, ativação indireta dos osteoclastos, tá? E a osteoprotegerina, consequentemente. Aqui no caso que a gente tem é a ação também da vitamina D3. Tá? Então ele promove aí uma ação da vitamina D3, esse paratormônio,
E aí, principalmente, o que acontece é uma absorção maior do cálcio pelo intestino quando a vitamina D3 ela está atuando. Tá? Então, o paratormônio e a vitamina D3 eles agem mais ou menos em consonância, juntos, ao passo que a calcitonina ela já vai na contramão. Tá? Aí você vai dizer, quer dizer que um é ruim e outro é bom? Não, na verdade, os três são importantes, tá? Os três se ajudam de forma que se mantém a homeostase do cálcio no corpo. Tá? Não tem essa história de ser bom ou ser ruim. Na verdade, os três eles têm são juntos agem para que a homeostase ela fique mantida. Tá aqui de volta. Então, o hormônio da paratireoide, tá? O que é que ele faz aí, na verdade? Então, aqui tem alguns alimentos ricos em cálcio. Podem ver espinafre, salsinha, vegetais verdes de uma forma geral. Tá? Repolho chinês, a própria sardinha, né, o leite. E aí o que acontece? Para a vitamina D3, na verdade eu coloquei o hormônio da tireoide, mas é a vitamina D, tá? Vou mostrar aqui o calcitriol. O que acontece é justamente a luz solar, né, tem um papel fundamental aí na ativação da vitamina D3. Aqui a gente tem os alimentos ricos em vitamina D, tá? E aqui ó, alguns precursores endógenos mais a luz do sol na pele, né, além da dieta, a dieta enriquecida com leite, com óleo de peixe, gema de ovo. Aí a gente vê vegetais verdes também. Então essa vitamina D, ela vai entrar no corpo, ela vai ser ativada. Lá no fígado, então, ela é ativada ao que se chama de 25-hidroxicolecalciferol, que é o 25-OHD3, tá? Que vai chegar até os rins e vai ser convertido ao que a gente chama de calcitriol, que muita gente também chama de hormônio D, né? A vitamina D também é chamada de hormônio D. Aí o que ela faz? Ela atua no osso, no néfron distal e no intestino, buscando elevar o cálcio plasmático, tá? E o hormônio da paratireoide, ele age sempre que o cálcio ele diminui na corrente sanguínea. Então, podemos dizer até que o mecanismo que desencadeia a necessidade da vitamina D atuar e do próprio hormônio da paratireoide, que é o paratormônio, é justamente a queda do cálcio plasmático. Então, o hormônio da paratireoide ele vai até os rins e estimula a conversão da 25-hidroxicolecalciferol em calcitriol, tá? E aí a gente consegue que o cálcio plasmático ele se eleve a partir da influência da vitamina D3, que é o calcitriol, né? A parte ativado, né? O hormônio D3 e o hormônio da paratireoide, que é o paratormônio. Eles juntos então elevam o cálcio plasmático. Eles têm essa função aí na homeostase. Tá? A vitamina D3 ela vai ser então, ela vai levar a absorção do cálcio e do fósforo a partir do intestino delgado, ela aumenta, tá? Ela facilita a reabsorção do cálcio pelos rins. A própria prolactina também, ela estimula a síntese do calcitriol. Prolactina aí de novo, ela atuando. Você vai dizer, tá, professor, mas por que? O que tem a ver prolactina com calcitriol? O cálcio que está no leite, né, gente? Então, é necessário que esse cálcio ele seja o mais conservado possível para poder justamente o leite ele vir enriquecido com a substância. E os eventos aqui 1 e 2 eles vão desligar a ação do PTH. Então, a partir do momento que a gente tem a absorção do cálcio estabelecida e a reabsorção do cálcio lá nos rins, tá? Vejam que é absorção e reabsorção. Absorver em nível de trato gastrointestinal, reabsorver em nível de rins. Tá? Então, quando já se conseguiu a concentração, então o paratormônio já se desliga e aí fica-se então o metabolismo, né, ela dizendo a homeostase do cálcio alcançada. Tá? Então, o calcitriol é justamente a substância produzida a partir da vitamina D que a gente ingere, né, ou que nesse caso é ativada pela luz solar. Então, é importante que a dieta seja rica em vitamina D, né, e que a gente também faça a utilização da luz solar. Tá? Tem que ter as duas coisas aí. Olha a síntese dela, né? Então, é mostrado aqui 7-deidrocolesterol, a
pré-vitamina D3, então, ela é convertida a colecalciferol, que é a vitamina D3, que no fígado é convertida a 25-hidroxivitamina D3. E que lá nos rins a gente vai ter, então, a formação do calcitriol, como a gente tinha falado. O estímulo para a síntese dela é a queda do cálcio, indiretamente via PTH, e a prolactina também estimula a síntese. E a reação tecidual que a gente tem a partir da ação do calcitriol é um aumento do cálcio plasmático. Tá? Os alvos, o intestino, aumento da absorção, osso, aumento da desmineralização do osso, e no rim a gente tem então a reabsorção do cálcio. Certo? Então sempre que o cálcio ele se eleva, tá aqui, o cálcio está elevado, então o PTH ele fica desligado. Se o PTH não funciona mais, então o calcitriol deixa de ser formado. Tá? Como a gente viu aqui, o PTH ele tem influência. Vocês podem ver, ó, na conversão da 25-hidroxicolecalciferol em calcitriol pelo rim, certo? Então é necessário a gente entender que eles dois eles agem em consonância. Já a calcitonina, ela vai ser o contrário. Ela é produzida pelas células C da tireoide, tá? Ela tem ações opostas às do PTH, como eu tinha falado a vocês, e estima-se que essa calcitonina ela seja mais importante na infância, na gestação e na lactação. O estímulo à liberação dela é o aumento dos níveis plasmáticos de cálcio. Então, se tem muito cálcio circulante, então ela entra, nesse caso, nos 3 pontos: intestino para reduzir a absorção, rins para reduzir a reabsorção e no osso para aumentar a mineralização do osso, ou seja, a mobilização do cálcio do plasma para o osso. É a calcitonina que vai trabalhar em cima disso. Está aqui mostrado. A tireoide aqui quem produz calcitonina, tá? No osso ela aumenta a deposição do cálcio, ou seja, a mineralização. No intestino diminui a absorção e nos rins diminui a reabsorção. Tá errado aqui, tá? Faltou um ré. Dizer que o rim absorve, não, o rim reabsorve, porque o processo de absorção já tinha acontecido no intestino. Fatores que afetam o aumento do cálcio plasmático, da concentração do cálcio plasmática, vai atuar no osso e no rim principalmente, mas no intestino também, tá? Previne a reabsorção óssea e aumenta a excreção renal do cálcio. Então, o que é notado é que o cálcio ele é eliminado em menor quantidade quando a calcitonina está atuando. E o fosfato agora, né? Então, o fosfato ele faz parte da molécula da hidroxiapatita. Aqui ele mostrado, né? O PO4. E o fosfato também é importantíssimo para o corpo, principalmente na constituição dos ossos, a hidroxiapatita, DNA, RNA, que a gente tem aí o fosfato, né, a adenosina trifosfato também, né, o ATP e tal, o AMP cíclico, aqui mostrado a vocês, e ele está presente no líquido intracelular, como a gente viu na primeira aula, tá? Também chamado fluido intracelular, dentro da célula. O equilíbrio do fosfato ele tem homeostase paralela do cálcio, ou seja, juntamente com o cálcio, ele é absorvido no intestino, é filtrado e reabsorvido nos rins, assim como o cálcio também é. A absorção dele é facilitada pela ação da vitamina D3 também, então a vitamina D3 influencia nisso, mas a gente está falando em trazer mais cálcio para dentro do corpo, então o fosfato também é interessante que a vitamina D3 ela atue. E a excreção renal ela é facilitada pelo paratormônio e dificultada pela vitamina D3, tá? Então, o paratormônio estimula a excreção renal do fosfato. Então, aqui atrás a gente tinha visto, deixa eu botar um pouquinho para trás aqui, que nos rins o paratormônio ele faz reabsorção do cálcio, vocês podem ver aqui, em detrimento da redução da reabsorção do fosfato. Então é como se o corpo reabsorvesse o cálcio e excretasse o fosfato quando o paratormônio estivesse atuando.
E aqui mostrado a gente é a osteoporose. Então, vejam, a osteoporose ela vai acometer 1/3 das mulheres em todo o mundo. Né? Isso porque quando a mulher ela entra em menopausa, principalmente, os níveis de estrogênio caem. E o estrogênio justamente previne essa perda de massa óssea. Tá? Perda de massa óssea que parte da normal para uma osteopenia e depois para uma osteoporose. O exame que faz para diagnosticar é um exame chamado densitometria óssea. Então, verifica-se aí o quanto se tem de perda, né, e tenta-se, nesse caso, fazer uma abordagem com alguns medicamentos, como, por exemplo, o cálcio, a reposição do cálcio mais a vitamina D3, tá? E também a questão da administração de medicamentos como o alendronato de sódio, o risendronato de sódio, que são medicamentos aí que também previnem essa perda óssea ou tentam desacelerar essa perda óssea, que já está em processo, né, de perda. Aqui, né, a gente fala que acomete muito mulheres, mas nos homens também existe a osteoporose e ela se manifesta principalmente com essa corcunda aqui, né, com essa curva que se forma na região da coluna vertebral, que é uma cifose. Tá? Então, no homem se manifesta mais com aquela envergadura que ele fica. Não quer dizer que a mulher também não tenha, mas no homem a manifestação da osteoporose é com essa envergadura, com essa cifose aí que está acontecendo. Ao contrário do que se pensa, né, a perda óssea, no geral, ela se inicia aos 30 anos de idade. Certo? Então, é interessante que a pessoa já tente prevenir o mais cedo que ela puder. Inclusive, né, as doenças que acontecem lá aos 40, 50, 60, se a pessoa tentar, no início dos 30, né, começar a investigar essas doenças, começar a se cuidar melhor, então isso já afeta diretamente, né, a qualidade de vida, né, para cima, se a pessoa se prevenir, e para baixo, se a pessoa não cuidar muito da saúde. Então, muitas das doenças que vão se desenvolver na velhice, elas iniciam aos 30 anos de idade, 30, 35 anos. Então, fica aí o alerta para a pessoa tentar se cuidar mais nessa idade. Tá? E a gente vai falar um pouquinho agora da fisiologia da reprodução. Já é nosso último trecho aí da aula, fisiologia da reprodução. Eu tento abordar de forma mais rápida, tá? Só para mostrar a vocês a influência dos hormônios da adenopófise, para não ficar muito para frente. Tá? Então, fisiologia da reprodução, a gente vai mostrar aqui, né, o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. A gente vai falar um pouquinho também da função do LH e do FSH, que são esses hormônios aí que a adenopófise produz, tá? E o papel que tem em cada um dos organismos. Assim como também a gente vai falar da testosterona. Muita gente pensa que a testosterona na mulher ela não tem função. Tem sim, tá? Então, as estruturas do sistema reprodutor masculino. A gente vai ter os testículos, em dois, né? Um sistema de ductos, que são o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. Tá? São aí componentes, né? Você está falando em ductos, a gente está falando de secreções. Então, são sistemas aí responsáveis pela secreção, o sêmen nesse caso. A gente tem as glândulas sexuais acessórias, que são vesículas seminais, a próstata e a glândula bulbo-uretral, tá? E tem também o pênis e o escroto, que são as estruturas aí mais evidentes, mais claras aí no processo reprodutivo. No desenvolvimento embrionário, a gente tem aqui dois tipos de células agindo, né, para o sistema reprodutor masculino ele ser, digamos assim, produzido, né? A diferenciação sexual. Então, a gente tem aqui o hormônio antimileriano, tá? Produzido aqui pelas células de Sertoli, e a gente tem as células de Leydig secretando androgênios, a testosterona e a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é a forma ativa da testosterona. Então, às 10 semanas, a gente tem aqui, então, os testículos, esses são os ductos de Wolff, e a proteína SRY do embrião masculino determina que a medula da gônada bipotencial se desenvolva e forme um testículo. E o hormônio antimilleriano liberado pelo testículo causa a degeneração dos ductos de Miller,
Ou seja, é o que faz com que a pessoa ela tenha o sexo masculino e não o feminino. Os ductos de Miller então, são degenerados e aí a pessoa vai formar-se, né, sexo masculino. Aí você vai dizer, tá, mas é nessa hora que determina? Não, é nessa hora que fica mais aparente a diferenciação. Determinado já está desde a fecundação que o espermatozoide ele carregava o Y ou o X, tá? E aí é ali que foi determinado. A partir daquilo, então, é que a gente tem a diferenciação, tá? Se vai amadurecer sexo masculino ou feminino, é mais ou menos quando a gente também já pode saber qual é o sexo da criança. Ao nascimento, a gente tem a próstata já formada, a vesícula seminal, o ducto deferente, o testículo e o epidídimo. Inclusive até a própria vasectomia, o pessoal chamava vasectomia antes, mas o nome correto agora é deferentectomia, tá? Porque é justamente o ducto deferente que há um pequeno rompimento aqui, tá? E, segundo os especialistas falam, em torno de 5 anos você pode restaurar esse ducto deferente para a pessoa voltar à fertilidade. Sempre que a pessoa faz a cirurgia, né, de deferentectomia. A testosterona que é produzida no testículo, ela converte o ducto de Wolff em vesícula seminal, o ducto deferente e o epidídimo, e a dihidrotestosterona controla o desenvolvimento da próstata. Tá? Então, aí nesse caso, já está a criança aparente aí, com todos os componentes do sistema reprodutor. Então está aqui mostrado, ó, vocês vejam que a uretra ela é bem comprida, né, comparada, por exemplo, à uretra feminina. Então vejo que ela anda esse caminho todinho aqui e vem da bexiga, né? Vocês já sabem disso. A uretra, diferentemente da mulher, ela tem dupla função no sexo masculino. Então a uretra ela tanto serve na função reprodutora como também para a excreção, para a eliminação da urina. Tá? Aqui vocês vão juntar o reto, né, o ducto ejaculatório, mais um pouquinho à frente, a vesícula seminal. A gente tem o ducto deferente sendo mostrado aqui. O caminho é um pouquinho distante, um pouquinho longo, né, para chegar até a uretra, até a saída. Aqui a glândula bulbo-uretral, que é a chamada glândula de Cooper, só que agora não é mais esse nome. A próstata, tá por aqui. É justamente o caminho mais fácil de acessar a próstata, é justamente pelo ânus, tá? Então, vai pelo ânus e aí acessa o reto e tem o exame do toque aqui na próstata, justamente porque é o caminho mais curto a seguir. Isso aqui é a sínfise púbica, né? O osso do pubis. Vou mostrar a vocês. E aqui os ureteres, lá, né? Aqui o nome ureter, mas mostra aqui a estrutura do ureter, a chegada até a bexiga. A bexiga está aqui, ó. Essa estrutura, tá? Então, aqui sai a uretra, né? Tá aqui chegando. E dupla função na uretra, como eu já falei a vocês. O sistema reprodutor masculino ele vai ter então alguns hormônios, né? Sendo que o principal deles é a dihidrotestosterona, que é o DHT, que é a forma ativa da testosterona. Todos eles sintetizados a partir do colesterol, ou seja, são hormônios esteroides, natureza esteroide, tá? A dihidrotestosterona. A região determinante do sexo no cromossomo Y nas células germinativas embrionárias, que é o gene SRY, produz uma proteína determinante dos testículos, múltiplas proteínas que levam à diferenciação da medula da gônada em testículo, que contém células intersticiais, células de Sertoli, aqui. As intersticiais elas secretam testosterona e a de Sertoli o hormônio antimilleriano, tá? Que faz a regressão dos ductos de Miller, que nesse caso estão mais relacionados ao sexo feminino. E aqui então a gente tem o desenvolvimento dos ductos de Wolff em estruturas acessórias e o desenvolvimento da genitália externa masculina via dihidrotestosterona. Isso aí como tudo é formado. No reprodutor feminino, agora a gente vai ter o ducto de Miller, né, que foi degenerado aí no sexo masculino, ele formando a porção superior da vagina, o útero e as tubas uterinas. Então vejam aqui, ó, o córtex gonadal
diferencia-se formando o ovário na ausência da proteína SRY e sob a influência de genes específicos femininos. A ausência de testosterona causa a degeneração do ducto de Wolff, que no homem daria origem às estruturas acessórias aí do sistema reprodutor, tá? E ao nascimento, a ausência do hormônio antimileriano permite que o ducto de Miller forme as tubas uterinas, o útero e a parte superior da vagina. Então, o hormônio antimileriano no homem, ele justamente degenera essas estruturas que formariam o sistema reprodutor feminino. Na mulher, então, o hormônio antimileriano ele já não existe. Então, é o ducto de Miller que está presente, que vai dar origem à porção superior da vagina, ao útero e às tubas uterinas. Aqui está mostrado, então, o útero em formato de pera invertida. Tá? Vocês vejam aqui que a gente tem 3 camadas de células, que não vai ser formado, está mostrado na figura, mas a gente tem o endométrio aqui, a gente tem o miométrio aqui, tá? E mais externo a gente tem o perimétrio. Essa parte aqui do miométrio é justamente a estrutura contrátil uterina. Aqui é a cavidade, aqui a gente tem as tubas uterinas, antigamente chamadas de trompa de Falópio. Aqui os ovários em 2, que justamente eles se alternam aí mês a mês na ovulação. E aqui a gente nota a estrutura terminal das tubas uterinas, que é justamente as fímbrias, que é quem capta o ovócito para justamente ele chegar até o local em que pode ser fecundado, caso haja a fecundação de fato. Então, a gente tem os ligamentos aqui, né, vocês podem ver. Aqui a vascularização. O canal cervical, então a gente tem a endocévice aqui. E nessa parte a gente tem a ectocévice. Justamente esse exame aí que é feito lá com a escovinha, né, endocervical, e com a espátula de Aire lá nos exames que a mulher faz anualmente. Aqui é a vagina, tá? Então o acesso, e aqui já o colo do útero, né? A gente fala essa parte aqui, tá? Endocévice e ectocévice. A estrutura do útero, já tinha falado nisso, a gente tem o miométrio, que é a parte do músculo liso, tá? Não tem contração voluntária. O endométrio, ele vai ser aqui composto por epitélio glandular, então secreta hormônios, tá? Secreta substâncias, melhor dizendo, principalmente por ser epitélio glandular, né? Epitélio glandular é responsável pela secreção. E aqui é a cavidade uterina, tá? Aqui está mostrando os estágios de desenvolvimento folicular. Então, diferentemente do menino, a menina ela já vem com todos os folículos que ela vai usar durante a vida toda dela. A única coisa que ela faz é o folículo primário, ele vai ser amadurecido na puberdade, e quando ela começa de fato a ovular, ela entra na maturação sexual dela. Aqui vocês veem artérias e veias, né, mostradas. Aqui a gente tem os folículos primários, aqui o folículo secundário, aqui o folículo terciário inicial, e aqui já o ovócito, tá? O ovócito fica aqui dentro. Esse é o folículo dominante. E quando esse folículo se rompe, então a gente tem o ovócito aqui ovulado, o ovócito secundário, tá? O resultado desse folículo rompido é o que a gente chama de corpo lúteo, que é uma glândula responsável pela produção principalmente de progesterona. Esse corpo lúteo aqui, ele vai ser responsável pela manutenção da gravidez nos seus estágios iniciais, até que os anexos embrionários eles sejam formados de forma mais, digamos assim, completa. Tá? Até os anexos embrionários, a placenta ser formada, então a gente tem o corpo lúteo trabalhando lá para a gravidez ser mantida. Se houver fecundação, o corpo lúteo ele fica. Então, chama-se de corpo lúteo gravídico. Continua produzindo progesterona. Ao passo que, se não há gravidez, ele regride e ele começa a regenerar. Então, chamamos de corpo lúteo menstrual ou degenerativo. Tá? E aqui a gametogênese sendo mostrada para um e para outro. Veja que no homem a gente tem a espermatogônia, tá? Quando o menino ainda é um embriãozinho lá. A gente tem aqui formação de mais espermatogônias.
e inicia-se a meiose aqui com o chamado espermatócito primário, que é uma célula tetraploide. Tá? Vocês já não viram na genética, talvez, mas é o núcleo aqui 4N. Depois, as espermatócitos secundários eles se separam, né, aqui, então fica cada um diploide quando ele já está em período reprodutivo, e a partir desses espermatócitos acontece aqui a meiose, tá? Meiose 2. E aqui o que acontece é justamente a separação dessas espermátides, né? Então, 4, cada um com um núcleo haploide, tá? Com 23 cromossomos apenas, e que se diferenciam depois no que a gente chama de espermatozoides. Tá? Então, um espermatócito primário ele origina 4 espermatozoides. Vejam aqui, ó, que desse espermatócito primário a gente tem 2 espermatócitos secundários e aqui 2 espermatozoides aqui de um lado e 2 do outro. Então, quer dizer que de um espermatócito primário a gente produziu 4 espermatozoides. Então, o espermatozoide, ele, por uma questão até de evolução mesmo, então a gente tem uma quantidade absurdamente grande em relação à quantidade de ovócitos que é liberado, que é um só por mês, normalmente. Tá? No homem, a quantidade de espermatozoide é gigantesca, porque justamente é para garantir que a sobrevivência ela aconteça. Se só houvesse um espermatozoide, a chance de reprodução ela seria muito remota, porque os ambientes eles são muito hostis, vamos dizer assim, já para promover uma seleção melhor dessa célula que vai fecundar o ovócito. Tá? A seleção natural é fantástica. E a gente tem também a questão de que o ambiente da própria vagina, né, ele é um ambiente hostil ao espermatozoide. Só que é hostil na questão de dizer o seguinte, vamos selecionar os melhores. E o próprio corpo masculino ele é capaz de produzir substâncias que melhoram, né, a chegada do espermatozoide até a tuba uterina, que é onde ele se encontra lá para fecundar o ovócito. Por exemplo, né, o homem antes de ejacular ele produz um gel lubrificante transparente, meio viscoso, que tem como função justamente equilibrar o pH da vagina para que o espermatozoide consiga passar sem sofrer danos assim em número. Tá? Na verdade, morre muito, mas chegam muitos também. Então, quanto mais estrutura se tem, melhor acaba sendo para a sobrevivência do espermatozoide. Já na mulher, a gente tem aqui, quando ela está na fase embrionária, né, vem aqui o ovócito primário já produzido. Tá? Diferentemente do homem, que ele tem que entrar aqui no período reprodutivo dele. Dessa forma, o homem ele produz a todo instante as células. O homem ele vai ter seus 80 e lá vai o trem e ele vai estar viável sexualmente. Já a mulher não. A mulher ela tem uma vida reprodutiva útil mais curta que a do homem. Tem aí os tratamentos, tem as administrações de hormônios, mas ainda não se chegou a um consenso nisso porque tem muito risco de desenvolvimento de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de colo de útero, a partir da terapia de reposição hormonal. Na mulher, então, a gente tem aqui ó, o ovócito primário, que veio de célula germinativa ovogônia. Né? Então, essas ovogônias formaram, de uma ovogônia formou-se 8, o início da meiose, e aqui a gente tem o ovócito primário. Quando a menina, então, ela entra no processo reprodutivo, né, que ela entra aí no período da puberdade para o momento em que ela tem a menarca, então a gente tem o primeiro corpúsculo polar sendo formado aqui e um ovócito secundário. Então, de um ovócito primário, ela só produz 2 outras células. Uma regenera, que é o corpúsculo polar, degenera, e a outra é o ovócito liberado do ovário na ovulação. Ou seja, é um ovócito para cada milhões e bilhões de espermatozoides. É muita coisa, é muito diferente. Tá? O ovócito, se ele não for fertilizado, ele degenera e aí tem-se a menstruação, tem-se a ovulação, tá? E o corpo dela vai se preparar de novo para poder fazer todo o processo. Tá aqui. Então, fertilização, o segundo corpúsculo polar ele vai degenerar e aí a gente tem o zigoto, ou célula ovo, formada a partir dessas 2 células. Então aqui o núcleo era N, só tinha 23 cromossomos,
Aqui só tinha 23 também. E o zigoto já é uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide. Aqui o controle hormonal da espermatogênese, tá? Que é a diferenciação em espermatozoide. Então o hipotálamo ele produz o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotropina. Vai aqui nesse caso atuar na adenopófise, e a adenopófise produz o FSH e o LH. O FSH vai atuar nas células de Sertoli, promovendo a produção de produtos celulares que geram o desenvolvimento de espermatozoides. Tá? E essa proteína ligadora também de androgênese é ativada. Aí o que acontece? O LH, que é o hormônio luteinizante, lá no testículo, ele vai promover a ativação de células intersticiais que vão produzir testosterona. Essa testosterona ela vai para a circulação exercer efeitos secundários. São eles, por exemplo, crescimento de pelo, né? Tudo que é relacionado aí à função da testosterona, crescimento de pelo, engrossar a voz, entre outras situações, tá? E aí, essa testosterona aqui ligada, ela também tem um papel de gerar características sexuais secundárias, tá? O que mais aqui que a gente tem? Então, os produtos celulares, eles produzem uma substância chamada inibina, que justamente promove uma inibição do FSH por um feedback negativo. Quando a testosterona, então, ela for produzida em grandes quantidades, ela própria é capaz de gerar um feedback negativo na adenopófise, para que a adenopófise pare de produzir LH, e no GnRH, para que ele pare de liberar estímulo para a adenopófise, né, para não produzir, o hipotálamo não produzir mais o GnRH, para que na adenopófise ele não ative liberação de LH também, tá? Então, o LH vai promover a produção de progesterona pelas células intersticiais, e o FSH pelas células de Sertoli vão ativar, nesse caso, o desenvolvimento de espermatozoides. Então, é basicamente espermatozoide e testosterona que o LH e o FSH eles fazem. Então tá aqui, ó. O sêmen, ele vai ser, o espermatozoide é o gameta, né? A origem é dos tubos seminíferos. O muco, ele tem função lubrificante e a origem nas glândulas bulboretrais. A água vai fornecer o meio líquido. A origem nas células acessórias. Tem os tampões aqui, ó, para neutralizarem o ambiente ácido da vagina, vou falar a vocês. Alguns nutrientes que tem aí no próprio espermatozoide: a frutose, o ácido cítrico, a vitamina C e a camitina, tá? Dá para ver direito aqui, que é a nutrição dos espermatozoides. As enzimas, elas vão coagular o sêmen na vagina e depois liquefazem o coágulo. Então, no começo, né, na ejaculação, o líquido é mais viscoso, por conta dessas enzimas que coagulam o sêmen, e depois vai haver a liquefação desse coágulo, ou seja, fica mais fluido, justamente para facilitar o andamento do espermatozoide. No início, com o coágulo a proteção, depois com a facilitação, né, a fluidez aí desse líquido, para o espermatozoide migrar até as tubas uterinas. O zinco aqui, tá, também tem uma função, uma fertilidade, e as prostaglandinas, que geram contração do músculo liso. Então, o próprio sêmen, ele é rico em prostaglandinas, e essas prostaglandinas ativam as contrações do músculo liso do útero. Por isso que até dizem assim, que enquanto a mulher está grávida, né, embora tenha um tampão lá, mas dizem que, por exemplo, enquanto a mulher está grávida, é importante que não se tenha ejaculação, né, dentro da vagina, porque nesse caso pode acontecer as prostaglandinas que existem no sêmen, elas deliberarem contrações uterinas involuntárias, tá? Alguns falam nisso. Enfim, tá? É muita teoria, né? Aqui a gente tem a cabeça do espermatozoide, aqui é a peça intermediária, e isso aqui é o flagelo. É a única célula flagelada que existe
na espécie humana, tá? Essa parte aqui se chama acrosoma e ela é rica em enzimas que auxiliam a fertilização, inclusive até para entrar no ovócito. Uma dessas enzimas se chama hialuronidase, tá? Porque ela degrada o ácido hialurônico que está envolto ao ovócito. Aqui a gente tem os centríolos, aqui o espiral mitocondrial e o microtúbulo mais abaixo. Assim que o espermatozoide ele penetra no ovócito, já é perdida aqui a cauda, o flagelo dele. E é nesse flagelo onde estão localizadas as mitocôndrias. Tá? Ou seja, na verdade isso aqui, né? A peça intermediária e o flagelo. Fica só a parte da cabeça. Ou seja, todas as mitocôndrias que a gente tem, elas vieram do nosso primeiro antepassado do sexo feminino. Tá? Porque o homem ele não contribui com as mitocôndrias da nova vida que é gerada. Tá? O homem ele não tem contribuição nenhuma sobre a quantidade de mitocôndria, porque todas as mitocôndrias que ele tinha na primeira célula, que é o espermatozoide, ele não vai contribuir. Somente vem então da mulher. Aqui é a ereção peniana, tá? Então a gente tem o pênis flácido. Só uma curiosidade aqui até, que aí a veia circunflexa ela não está comprimida. Aqui tem os sinusoides e a uretra. Tá? Então, com a estimulação sexual, uma substância chamada óxido nítrico é produzida, que eleva a produção de um mediador chamado guanilil-ciclase, é um composto intermediário aí, na verdade, da enzima, né, guanilil-ciclase, que promove a produção de GMP cíclico, que é a guanosina monofosfato cíclica. Isso leva a um relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso do pênis, elevando o fluxo de sangue e promovendo a ereção. Tá? Então, a estimulação sexual ela causa relaxamento do músculo liso das artérias do pênis e, como resultado, mais sangue flui para os sinusoides e o volume aumenta. O pênis, então, se torna endurecido e ereto. Tá? Ao passo que a gente tem algumas substâncias, não melhor dizendo, uma enzima, que é a PDE5 ou 5-PDE, que é a 5-fosfodiesterase, que quando ela está ativada, ela libera aqui produtos inativos a partir desse GMP cíclico, que é justamente o GMP cíclico quem vai promover a ativação de uma enzima chamada fosfoquinase G, deixa eu achar aqui o mouse, fosfoquinase G, promovendo vasodilatação e a ereção peniana. Tá? Ou seja, esse GMP aqui ele tem um papel fundamental de sinalização para acontecer a ereção. Quando então a ereção ela vai cessar, então esse GMP ele é quebrado a produtos inativos. Então a gente tem uma flacidez peniana. Tá? Diferente da mulher, o homem ele tem um momento de ligar e um momento de desligar. Ele tem ereção, ele ejacula e o pênis ele entra em flacidez, até que de novo ele vá ficar ereto. Tá? E aí o que acontece? Essa PDE, que é essa 5-fosfodiesterase, ela que quebra esse GMP em produtos inativos. Então criou-se medicamentos que inibem essa enzima, que são, por exemplo, a sildenafila, que é a droga do Viagra, para poder não produzir esses produtos inativos, consequentemente a ereção ela acontecer durante um tempo maior. Tá? Logicamente que esses medicamentos eles vão ter função em quem não tem a ereção bem estabelecida. Tá? Então, se você conhece alguém que toma esses medicamentos sem ter nenhum problema de impotência sexual, então desencoraja esse uso, porque é um uso irracional de medicamento, porque a ereção ela é 0 ou 100%. Se ela não está acontecendo, então o medicamento faz efeito. Se ela acontece normalmente, o medicamento de nada serve. Você só vai ter os efeitos colaterais e adversos do medicamento. Tá? Desencoraja esse uso, não tem futuro nenhum. E o que a gente mais vê é pessoas de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, usando medicamentos para disfunção erétil. Então, isso vai criar uma espécie de dependência psíquica. Né? Ou seja, a pessoa vai passar a acreditar que ela só tem ereção se ela tomar aquele medicamento, coisa que não é verdade. Tá? Então, mais importante que isso é o estímulo sexual, é todo
a atmosfera que você cria, né? A pessoa tem uma tranquilidade nessa hora e o restante flui, tá? Ambos os sexos entre eles possuem os 3 hormônios, a testosterona, o estrogênio e a progesterona, sendo que no homem 5% da testosterona é produzido pelo córtex da suprarrenal. Tá? Então, a maior parte é dos testículos. A ditestosterona é a molécula ativa da testosterona, já falei a vocês, DHT. No homem, desenvolve a próstata e a genitália externa. E na mulher, a ditestosterona está relacionada ao prazer sexual e ao aumento do crescimento muscular. Tá? Então, a mulher tem também necessidade de testosterona e isso é associado ao prazer sexual. Tá? Então, também tem a ver com a própria reprodução. Porque sem prazer sexual, a tendência da reprodução acontecer, ela é diminuída. Aqui na mulher, como é que funciona, tá? Então, o ciclo feminino. A estimulação interna ou ambiental promove a liberação do GNRH pelo hipotálamo. Vocês podem ver aqui, tá? Esse GNRH age na adenohipófise, fazendo com que a adenohipófise libere LH e FSH, hormônio luteinizante e folículo estimulante. O LH vai, nesse caso, nas células endócrinas, lá nos ovários, tá? Produzir hormônios esteroides e peptídicos, que por sua vez produzem gametas. O FSH produz gametas e o LH nas mulheres, somente nas mulheres, tem a ver com a produção de gametas, tá? Ou seja, a gente vai ter o hipotálamo produzindo GNRH, que na hipófise promove a produção de FSH e de LH. Esse hormônio folículo estimulante ele serve para maturar o folículo lá que estava imaturo. Então a gente tem o folículo de Graafi sendo formado, que é o maduro, folículo maduro. E esse folículo de Graafi aqui vai, por sua vez, promover a liberação de estrogênio, ou estrógeno. Quando esse estrogênio ele é produzido em quantidades satisfatórias, então há um feedback negativo para a hipófise e deixa-se de produzir o FSH a partir desse feedback negativo. Por sua vez, o LH lá nos ovários ele vai ter ligação com a produção do corpo lúteo. E esse corpo lúteo ele tem papel na produção de estrogênio e progesterona, como eu tinha falado a vocês. Principalmente progesterona. Tá? A função da progesterona e do estrogênio nesses eventos aí são justamente de proteger o endométrio. Manter o endométrio íntegro para que o produto da fecundação, que é o zigoto, célula-ovo, e o blastocisto, mais tarde, ele se implante na parede do endométrio. Quem vê na embriologia isso vai estar lembrado. E aí a progesterona ela vai gerar feedback negativo para a hipófise, para ela não produzir mais LH, e para o hipotálamo, para que ele não produza mais o GNRH. Tá? Juntando tudo isso aqui, o estrogênio e a progesterona, então a gente tem a função, nesse caso aí, da ovulação e da produção de hormônios pelo sexo feminino. Tá? Então, tanto o gameta como os hormônios também são produzidos a partir desse eixo hipotálamo, hipófise e gônada, que no caso é o ovário. Tá? Aí você vai dizer, professor, mas o que tem a ver o anticoncepcional? O anticoncepcional, gente, ele entra nessa questão aí que ele ativa um feedback negativo. Tá? Ou seja, você tem os hormônios produzidos normalmente, e aí quando você usa o anticoncepcional, eles são à base de estrogênio e de progesterona. Então é como se seu corpo entendesse que você já tem aquele hormônio e não produzisse mais naturalmente. Consequentemente, você não ovula quando você usa 2 anticoncepcionais em conjugação, tá? Porque não matura o folículo, porque seu corpo já entende que você tem um hormônio. Então, o feedback negativo está sendo gerado o tempo todo, o folículo não é maturado, a ovulação ela não existe, tá? Já se você toma um fármaco só dentro do anticoncepcional,
você ovula normalmente. Tá? Você só deixa de ovular quando você toma uma combinação da progesterona com estrogênio. Que geralmente é etinilestradiol com levonorgestrel. O ciclo menstrual ele vai ser, então, um sangramento de 3 a 7 dias. Deixa eu achar. 3 a 7 dias. É normal, geralmente fica no meio termo, 5 dias. Existe a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. As fases do revestimento endometrial, elas são a menstruação, a fase proliferativa e a fase secretora. Tá? Então, menstrua, volta a sintetizar novas células no endométrio, né, montar o endométrio de volta, e depois a função secretora acontece. Se o ovócito não for fecundado, então acontece a menstruação de novo e o endométrio ele descama até que no outro mês ele vá regenerar. A regulação é o GnRH, o FSH, o LH, o estrogênio, a progesterona, o hormônio antimileriano e a inibina, que é aquela mesma que inibe o feedback, que gera feedback negativo lá nos testículos, lá no sistema reprodutor masculino. O papel do hormônio antimileriano é evitar o desenvolvimento de muitos folículos ovarianos simultaneamente. Por quê? Porque se houvesse muito folículo ovariano simultâneo, né, a vida sexual útil da mulher ela seria diminuída absurdamente. Porque quando ela entra em atividade sexual, todos os folículos que ela vai ter até o final da vida sexual dela estão lá prontos. Tá? Então ela tem aquele, digamos assim, se ela tem 10, então aqueles 10 só vão ser eles mesmos. Tá? Não tem mais produção, diferentemente do homem. Aqui o desenvolvimento folicular, tá? Vocês podem ver, então, no estágio inicial, né, folículo primordial, depois o folículo primário, o secundário, o terciário, até o folículo dominante. Tá? Aqui algumas, a teca, né, o antro, a zona pelúcida que vocês viram lá na embriologia. E aqui a gente tem o corpo lúteo e o corpo albicans, que é o corpo já em degeneração. No ciclo menstrual, então, vejam, a gente vai ter o FSH tendo níveis um pouco mais altos que o LH, e o folículo terciário, nesse caso, ele vai entrar, o folículo vai desenvolver esse folículo dominante, tá? E percebam que o estrogênio ele alcança um pico bem maior do que a progesterona bem inicial, tá? O estrogênio, que justamente ele é liberado a partir da ação do FSH. Tá? Aqui o LH, o hormônio luteinizante. Tá? Por que isso? O folículo estimulante está aqui, ó. O folículo estimulante amadureceu o folículo, como vocês podem ver aqui, ó. O folículo amadureceu. E quando o amadurecimento do folículo, naturalmente o FSH ele cai. Alcança um pequeno pico, depois volta a cair. Tá? E se mantém assim até o início do outro mês. Já o LH, que é o luteinizante, ele vai justamente produzir o corpo lúteo. Ou seja, após a ovulação, entra-se na fase lútea, que é quando o corpo lúteo ele tem um papel fundamental aí em manter o endométrio. Vocês podem ver aqui. Tá? Justamente para, se houver fecundação, o produto dessa fecundação, que é o ovócito, o zigoto, né, a célula ovo, ele consiga se implantar mais ou menos no 5º dia após a fecundação. Ou seja, o papel aqui do corpo lúteo é produzir hormônios que mantenham essa parede aqui o mais íntegra possível. Como vocês podem ver. Automaticamente, ó, a partir do LH, a progesterona ela sobe. Se houver fecundação, a progesterona se mantém em níveis constantes até que os anexos embrionários eles se estabeleçam, né? Eles tenham sua função estabelecida. Se não houver fecundação, a progesterona ela cai, tá? E aí entra-se no período menstrual, que é justamente onde o endométrio ele vai descamar, tá? Até que entre depois na fase proliferativa e na fase secretora. Então, recapitulando, os dois hormônios LH e FSH,
eles atuam aí com balanços mensalmente, tá? E a progesterona, o estrogênio e a inibina também. É por isso que alguns anticoncepcionais eles são mais caros que outros, porque eles tentam simular justamente esse gráfico aqui, ó. Vocês podem ver. Esse gráfico aqui. Tá? Eles tentam promover alterações mensais de progesterona e de estrogênio para que a pessoa sinta o mínimo possível a atuação daqueles hormônios em termos de efeito adverso. Tá? Aqui mais ou menos, ó, deixa eu mostrar para vocês, a temperatura ela sobe um pouquinho no corpo da mulher quando ela está ovulando. Tá? No período ovulatório aqui dela, a temperatura tem um aumento bem notável aí, né? Embora seja bem pequenininho, 0,3 grau, mas 0,3 grau, mas é notado aí que a temperatura se eleva um pouquinho na fase de ovulação. A mulher diz, ó, hoje eu estou ovulando, minha temperatura está mais alta. Percebe? Tá? Aqui, ó, a fase folicular inicial, os eventos que acontecem, os hormônios produzidos. Aqui a tardia ovulação, a fase lútea inicial e a fase lútea tardia. Tá? E aqui a gente finaliza, tá? É importante que vocês vejam direitinho esse gráfico aqui. Todos esses dados aqui que são colocados, os hormônios, né? Quem sobe, quem desce. Vocês vão entender bem direitinho aí. Lembrando que o primeiro dia do ciclo, ele é o dia em que a mulher menstrua, tá? E a duração desse ciclo é justamente entre o primeiro dia da menstruação, de um mês e do outro. Tá? Então, se ela menstruou hoje, e com 28 dias ela menstruou de novo, então o ciclo dela durou 28 dias. Que é o que a gente tem assim como aquele ideal, tá? Mas se tem 28, 29, 30 e é constante, o importante é mais a constância do que a quantidade de dias absolutos, tá bom? Aqui está uma pequena frase para vocês, que o sucesso ele é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Uma frase de um cara chamado Robert Collier. E com isso, deixar meu contato e estou encerrando a nossa segunda aula de Fisiologia do Sistema Endócrino. Tá? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço a todos.